Muito antes da criação da terra, antes que o tempo começasse a ser contado e que o homem tomasse forma do pó, havia ordem no céu. Um trono inabalável estava no centro de toda a existência. Nele, somente um poderia assentar-se, o Altíssimo, envolto em glória e luz inacessível. Mas nem mesmo no céu, onde tudo era santo, a rebelião foi impedida. Foi ali, entre as hostes angelicais, que algo impensável começou a se formar. Uma criatura resplandecente, feita com sabedoria e perfeição, olhou para o trono e desejou o impossível. Não era suficiente servir. Ele queria governar. Não bastava refletir a glória, ele queria recebê-la. E assim, enquanto as estrelas da manhã ainda cantavam em harmonia, um anjo ousou sonhar com o impossível, tomar o lugar de Deus. Ele não era um ser comum. Sua forma brilhava como pedras preciosas, e de sua presença emanava som como de liras celestiais. Entre os querubins era exaltado. Caminhava entre as chamas santas, junto ao monte de Deus. Cada um de seus passos era como música, cada movimento um espetáculo de adoração. Mas dentro do que era puro, começou a crescer algo sombrio. Não veio de fora, não foi semeado por outro. Foi seu próprio coração que se exaltou. Foi seu próprio pensamento que distorceu a adoração. Ele se viu belo demais para servir, grande demais para se curvar. E assim, ele formulou 5 declarações que ecoariam pelo cosmos. Subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Assentar-me-ei no monte da congregação. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A criação inteira estremeceu. Era a primeira vez que o céu ouvia tais palavras. Mas quem era esse ser? O profeta Ezequiel, inspirado por Deus, dá pistas em palavras carregadas de julgamento e lamento. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Foste querubim ungido para proteger, até que se achou iniquidade em ti. O anjo que ousou querer o trono não era apenas poderoso, ele era o mais alto entre os ungidos. Seu nome, antes de se tornar maldição, era música nos céus. Ele era Lúcifer, portador da luz. Mas sua luz se tornou trevas quando desejou roubar a glória do Criador. O que começou como admiração, terminou em ambição. E essa ambição foi o princípio da queda. Enquanto os anjos contemplavam o trono em adoração, ele o fitava com cobiça. Mas o trono de Deus não é vazio. Ele não está à espera de outro. E quem ousa sentar-se nele, desafia a essência do próprio universo. O céu não tolera usurpadores. A santidade não permite divisão. E assim, houve guerra. Uma batalha não de espadas, mas de autoridade. Miguel, o arcanjo da guerra, se levantou com os exércitos fiéis. A rebelião foi declarada. Os céus se tornaram palco de confronto. Não porque Deus estivesse ameaçado, mas porque a justiça precisava ser manifestada. A criatura havia se exaltado acima do Criador, e por isso seria lançado abaixo de tudo que existe. Apocalipse capítulo 12 registra esse conflito. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejou o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O ser que uma vez andou em glória, agora caía como raio. O céu que antes ecoava seu louvor, agora bradava contra sua arrogância. Ele não seria destruído imediatamente. Seu julgamento seria gradual, sua ruína testemunhada. Pois assim como desejou ser exaltado diante de todos, seria humilhado diante de todas as nações. O que tentou tomar o trono, agora era lançado no abismo. Mas há algo ainda mais sombrio. A rebelião daquele anjo não foi apenas contra Deus. Foi contra tudo o que é ordem, verdade e luz. Seu desejo de sentar-se no trono era também um desejo de redefinir a criação. Ele queria reescrever o propósito dos seres, inverter a adoração, substituir o bem pelo mal. E quando foi lançado fora, ele não caiu sozinho. 1/3 das estrelas foi arrastado com ele. Anjos que o seguiram em sua loucura,
fascinados por sua eloquência, seduzidos por sua falsa luz. E assim o céu ficou mais vazio, e o inferno começou a ganhar forma. O abismo que o aguardava não era apenas geográfico, era espiritual, um estado de separação absoluta. Ele havia tocado o que era proibido. Ele havia subido alto demais, e agora caía em direção ao mais profundo vazio. Mas mesmo em sua queda, ele ainda manipulava, ainda falava, ainda convencia. Ele se tornou o acusador, o adversário, o enganador. E sua fúria não era contra Deus, era contra a imagem de Deus, contra os homens, contra aqueles que herdariam o que ele nunca aceitou. Um lugar ao lado do Altíssimo, mas como filhos, não como rivais. E assim começou sua cruzada contra a humanidade. E foi assim que, mesmo lançado ao abismo, ele não se calou. Seu nome, que antes refletia luz, agora era murmúrio entre sombras. Sua voz se tornara sussurro em jardins, engano disfarçado de sabedoria, veneno vestido de verdade. Ele sabia que não podia destronar Deus, mas ainda podia ferir o coração do Criador, atacando aquilo que mais expressava sua imagem, o homem. O mesmo ser moldado do pó e soprado com vida eterna. Ele, que fora expulso dos céus, agora se arrastava entre os homens, tramando para que eles fizessem o mesmo que ele havia feito, desejar serem como Deus. Foi ali, no Éden, que ele plantou sua primeira semente, não com gritos, mas com uma pergunta. É assim que Deus disse? Com apenas uma frase, ele colocou dúvida no coração da criação. E quando a dúvida se instala, a ruína é inevitável. A mulher, Eva, escutou. O homem, Adão, consentiu. E o mesmo pecado que o derrubou, o desejo de ser igual a Deus, agora penetrava a humanidade. Não foi uma queda física, foi espiritual, foi moral, foi eterna. A serpente havia mordido, e o veneno espalhava-se lentamente. Agora, o trono de Deus não estava apenas ameaçado por cima, mas por dentro. A corrupção entrava no coração humano. Mas o plano do anjo caído ia além. Ele não queria apenas espalhar pecado. Ele queria construir um império paralelo. Um reino de trevas onde ele seria adorado não como servo, mas como Deus. Ele criou estruturas, sistemas, religiões, ergueu impérios, corrompeu reis, inspirou guerras. De Babilônia ao Egito, de Roma à moderna apostasia, sua marca estava presente. Um rastro de glória caída, de conhecimento pervertido, de autoridade usurpada. Ele estava por trás dos tronos, por trás das moedas, por trás dos púlpitos. Onde houvesse influência, ele sussurrava. Onde houvesse vaidade, ele inflamava. Ele ainda queria o trono, mas agora usava os homens como marionetes. E então algo ainda mais sinistro foi revelado nas Escrituras. O profeta Isaías, ao falar sobre a queda do rei da Babilônia, solta palavras que ecoam além do tempo. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. A queda dele não foi apenas um evento cósmico, foi o início de um ciclo, um padrão que se repetiria em homens e reinos. Soberba, ascensão, queda. Sempre a mesma trilha, sempre o mesmo veneno. Ele havia caído, mas a sua queda inspirava outras. Ele se tornara arquétipo da rebelião, a essência da corrupção, o modelo da perdição. E mesmo assim, ele continuava a se mover com astúcia, não com aparência de horror, mas de luz. O apóstolo Paulo alertou: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Porque o engano mais eficaz não vem com chifres, mas com charme. Ele não bate a porta, ele se insinua no pensamento. Não rasga a Bíblia, ele a distorce. Ele se especializou em meio-termos, em verdades misturadas, em espiritualidade sem santidade. Seu maior golpe não foi criar o inferno, foi fazer com que muitos acreditassem que ele não existe. Seu império não é feito de escuridão total, mas de luz falsa. É um palácio de espelhos, onde tudo parece certo, mas cada passo afasta da verdade. E então, a história alcança o clímax do invisível: o trono. O mesmo trono que ele desejou,
O mesmo trono que tentou tomar a força, agora se torna sua maior obsessão. Porque ele sabe que no final haverá apenas dois destinos: o trono ou o abismo. E enquanto ele tenta usurpar o primeiro, sabe que está condenado ao segundo. Por isso, sua fúria cresce, seu tempo encurta, e seus ataques se tornam mais sutis e sofisticados. Ele não vem apenas para destruir, vem para seduzir, para confundir, para misturar, para fazer com que o mal pareça bem e o erro pareça certo. Ele se sentou no trono de mentiras, e muitos, sem perceber, já se ajoelharam diante dele. Mas o céu não ficou em silêncio. Um plano foi traçado, não de guerra, mas de redenção. O Cordeiro foi anunciado. O Filho viria, e quando viesse, pisaria a cabeça da serpente. Não com exércitos, mas com sangue. Não com força, mas com entrega. O trono seria restaurado, não com anjos, mas com cruz. E é aqui que a história muda de tom. Porque enquanto o anjo caído usava o poder para ascender, o Filho de Deus usou a humildade para descer. Enquanto um quis subir e dominar, o outro desceu e serviu. A cruz foi o trono que ele nunca previu. E ali, naquele madeiro, a sentença foi selada. Ele havia perdido, definitivamente, para sempre. E foi naquela cruz, sangrenta e desprezada, que o céu finalmente pronunciou seu veredito. As mãos que antes moldaram as estrelas, agora estavam pregadas. O Filho que sempre esteve no trono eterno agora, se encontrava suspenso entre o céu e a terra, rejeitado por ambos. O trono que o anjo caído desejava era de ouro, o de Cristo, de madeira. O que caiu queria glória, o que desceu trouxe redenção. Mas o que nenhum dos principados e potestades esperava era que naquele instante de aparente derrota, a vitória mais sublime fosse selada. Porque, ao entregar sua vida, Jesus não apenas pagava o preço, ele esmagava a cabeça do rebelde eterno. E quando o véu do templo se rasgou, o mundo invisível tremeu. Aquilo não foi apenas um símbolo, foi uma ruptura no domínio da escuridão. As cadeias espirituais começaram a romper. O sangue do Cordeiro manchou o chão da terra, mas limpou os registros do céu. Aquele que acusava dia e noite agora não tinha mais argumentos. O livro da vida começava a ser preenchido, não com nomes irrelevantes, mas com os redimidos. E o trono, que por milênios fora alvo da rebelião, agora era ocupado novamente, não por orgulho, mas por obediência. O reino não havia sido tomado à força, ele fora restaurado por amor. Mas enquanto os céus celebravam, o abismo ardia. Aquele que antes ousou sentar-se no trono agora ardia em fúria. Não havia mais retorno, a profecia estava selada, e a prisão eterna se aproximava. Ainda assim, ele não desistiria de arrastar com ele tantos quantos pudesse. Se não podia destruir o rei, tentaria manchar a noiva. Se não podia roubar o trono, tentaria dividir o povo. E então, começou a sua obra mais sutil, a corrupção da igreja. Não com espadas, mas com falsas doutrinas. Não com tirania, mas com sedução espiritual. Não com perseguição, mas com conforto. A apostasia começava a se infiltrar como fermento silencioso. Nos primeiros séculos, vieram as perseguições. Cristãos eram lançados às feras, queimados vivos, arrancados de suas casas. Mas mesmo diante do sangue, o evangelho crescia. O que o rebelde não previu era que quanto mais os santos morriam, mais outros se levantavam. Então, mudou a estratégia. Se não podia vencer com força, tentaria com sutileza. Introduziu o erro como se fosse verdade. Levantou mestres que falavam sobre Deus, mas não em nome de Deus. O trono estava novamente ameaçado, não por uma guerra declarada, mas por uma infiltração silenciosa. O diabo aprendeu que uma mentira bem contada pode ser mais letal que uma espada afiada. E assim surgiu a grande Babilônia espiritual. Uma mulher vestida de púrpura, embriagada com o sangue dos santos. A meretriz do Apocalipse. Um sistema religioso que se veste de fé, mas nega o poder da cruz. A falsa noiva. A religião sem renúncia. A fé sem arrependimento. Essa
é a mais sofisticada das criações do anjo que caiu. Porque enquanto multidões pensam estar servindo a Deus, estão na verdade alimentando o ego do rebelde. Igrejas cheias, mas corações vazios. Palavras bonitas, mas sem presença. O espírito da serpente agora se manifestava nos púlpitos, nos palácios e nas políticas, e o mundo aplaudia, sem perceber que estava mais perto do abismo do que jamais estivera. Mas a profecia continua, e ela revela que um dia, o mesmo que se sentou no trono, retornará, não mais como servo, mas como Rei dos Reis, e trará consigo fogo, espada e juízo. Ele virá sobre as nuvens, e todo olho o verá. Aqueles que zombaram, chorarão. Aqueles que o negaram se prostrarão, e naquele dia, todo trono construído por orgulho será reduzido a pó. Todo império erguido pela mentira será engolido pelas trevas. E aquele que tentou usurpar o trono será lançado no lago de fogo e enxofre, onde o tormento nunca terá fim. A rebelião terá seu fim. O céu, sua justiça, e o rei, sua glória. Mas até lá, a guerra continua. Não em campos visíveis, mas nas mentes, nas decisões silenciosas, nos pecados ocultos. A rebelião não é mais apenas uma história antiga. É um espírito que ainda sussurra. Ele ainda tenta, ainda convence, ainda engana. E muitos, mesmo dentro da igreja, estão se assentando nos mesmos tronos que ele desejou. O da autossuficiência, do orgulho, da rebeldia. Acham que estão em pé, mas já caíram. Acham que são luz, mas andam em trevas. E o mais perigoso, acham que são salvos, mas seguem rumo ao mesmo abismo. E é nesse abismo de ilusões que muitos já caminham, sem sequer perceber que seus passos seguem a mesma trilha daquele que caiu primeiro. Porque a queda nem sempre vem com barulho. Às vezes, ela começa com pequenas concessões, sutilmente justificadas por uma fé que se acomoda, por um coração que se distancia do temor. A rebelião que começou no céu agora se manifesta na terra em formas que não assustam, mas seduzem. Está nas vaidades espirituais, está na doutrina moldada ao gosto do público, está nos púlpitos que pregam sucesso, mas silenciam sobre santidade. A rebelião evoluiu. Ela já não ruge, ela sussurra. E enquanto a igreja de aparência cresce, o verdadeiro corpo de Cristo é afligido, peneirado, provado. Porque há um remanescente, um povo que não se ajoelha diante da imagem da besta, nem troca o evangelho da cruz por um evangelho de palco. Esses são os que reconhecem o espírito do anticristo disfarçado de cultura. Esses enxergam que o mesmo anjo que caiu ainda atua, não mais apenas como inimigo declarado, mas como infiltrado. Um traidor do reino, que agora veste túnicas e pregações doces, que exalta o homem e obscurece o Cristo. Foi por isso que Jesus alertou tantas vezes: acautelai-vos dos falsos profetas. Ele sabia que nos últimos dias, o maior perigo não viria de fora, mas de dentro. Porque o inimigo já não tenta tomar o céu pela força. Ele tenta ocupar a igreja pela aparência. E os que não têm discernimento seguem encantados, aplaudindo mensagens que massageiam o ego, mas matam a alma. Estão sentados, confortáveis, enquanto lentamente o mesmo abismo se abre diante de seus pés. A serpente não morde mais com presas. Ela envolve, seduz, embriaga. E muitos, como Eva, ainda acreditam que estão escolhendo sabedoria, quando na verdade estão assinando sua condenação. Mas o trono ainda está ocupado, e o rei ainda governa. Ele vê cada coração, pesa cada motivação. O céu não se assusta com templos lotados. Ele procura por altares acesos. O cordeiro que venceu na cruz agora se aproxima como leão. E quando ele voltar, não haverá mais espaço para máscaras, nem para discursos bonitos. A rebelião será julgada. E todos os que compartilharam do seu espírito, ainda que não tenham se declarado contra Deus, ainda que tenham frequentado igrejas, ainda que tenham cantado hinos, serão revelados. Porque o juízo começa pela casa de Deus. E ali, os que se assentaram em tronos que não eram seus, cairão. Enquanto isso, o anjo caído continua sua obra. Ele sabe que não pode vencer no final.
mas quer causar o máximo de dano até lá. Ele investe nos jovens, distorce a identidade, banaliza o sagrado. Ele transforma o certo em opressor e o errado em libertador. Ele promove líderes que são amados pelo mundo e rejeitados pelo céu. E tudo isso ele faz com uma aparência de piedade, com palavras que parecem luz, mas carregam trevas. Ele não quer apenas ser adorado, quer ser confundido com o próprio Deus. Quer ocupar o lugar da verdade no coração das pessoas. Porque o maior trono que ele almeja hoje é o do seu entendimento. E é por isso que a batalha mais decisiva dos últimos tempos será travada não no céu, mas na mente. É ali que o inimigo lança seus dardos. É ali que ele constrói fortalezas. É ali que ele se senta, como se fosse um rei, ditando pensamentos, valores, ideologias. E é por isso que a Bíblia nos ordena: destruímos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque hoje, o verdadeiro campo de guerra é a alma. E o que está em jogo não é apenas informação, é salvação. Enquanto isso, o tempo avança. O relógio profético gira, e os sinais se acumulam como nuvens antes da tempestade. A apostasia cresce, a verdade é rejeitada, o amor esfria, e o mundo começa a desejar mais uma vez um governante com promessas grandiosas e aparência celestial. O mesmo engano antigo, agora disfarçado de nova esperança. E quando ele vier, trará em si o mesmo espírito do primeiro rebelde. O trono que ele ocupará será provisório, mas sua influência será mortal. E os que não estiverem firmados na rocha se curvarão. Mas ainda há tempo. Enquanto a trombeta não soar, a graça ainda convida. A cruz ainda está manchada de sangue. E o rei, que voltará com justiça, hoje estende a mão com misericórdia. Ele sabe o que é ser traído, sabe o que é ser negado, sabe o que é ser rejeitado. E mesmo assim, ama. A diferença entre o trono e o abismo está em uma escolha, uma rendição, uma fé que não se curva às aparências, mas permanece firme, mesmo em silêncio. Porque no final, o que separará os que reinam dos que caem não será aparência, nem conhecimento, nem posição. Será obediência. E enquanto os olhos do mundo se distraem com os reinos terrenos, os céus continuam aguardando a consumação de todas as coisas. Porque a história que começou com uma rebelião no céu será encerrada com um juízo eterno. O anjo que ousou sentar-se no trono de Deus, que arrastou 1/3 dos exércitos celestiais, que plantou orgulho onde havia reverência, ainda está em operação, mas ele já foi julgado. Seu destino não será um exílio temporário, nem uma derrota parcial. Ele será lançado no abismo sem retorno, na prisão de fogo preparada para ele e seus seguidores desde antes da fundação do mundo. Mas até que esse dia chegue, ele caminha entre os homens como sombra. Suas obras não têm rosto, mas têm voz. Vozes que dizem: siga seu coração, você é o centro. Deus quer que você seja feliz, não santo. Vozes que parecem sabedoria, mas exalam veneno. Porque é assim que ele age. Não mais com rugidos, mas com conselhos. Não mais com guerra, mas com cultura. Não mais como serpente, mas como sistema. Ele se assenta em conselhos, em tronos políticos, em centros religiosos. E tudo o que deseja é que você aceite uma mentira, apenas uma, para que ele tenha uma brecha. E quantos não já abriram essa brecha? Quantos não substituíram a cruz por conforto? Quantos não trocaram a presença por plataformas? Quantos já não negociaram sua integridade por aplausos e curtidas? Quantos pastores já não pregam para o algoritmo ao invés do altar? Quantos líderes espirituais ainda sustentam o fogo verdadeiro no altar secreto? É nesse cenário que o espírito da antiga rebelião se fortalece. Não como um ataque declarado, mas como um abandono silencioso. Cada vez que uma verdade é trocada por uma conveniência, o trono celestial é desonrado. Não porque Deus perca sua posição, mas porque os homens perdem seu temor. E sem temor, não há sabedoria. E sem sabedoria, o povo se corrompe. É isso que o adversário deseja. Um povo cego, mas convencido de que vê. Uma geração que fala de Deus, mas não o conhece. Que canta sobre o céu,
mas vive como se o inferno fosse ficção. E assim, como em um eco distante, a mesma queda que começou com um pensamento sobe novamente nos corações. Serei como Deus. A mesma ilusão, repetida em novas formas, a mesma serpente com novas palavras, a mesma queda, agora disfarçada de evolução espiritual. Mas os céus não estão em silêncio, eles observam, e o trono ainda emite juízo, porque há um tempo para tudo, até mesmo para a paciência divina. O livro de Apocalipse revela que chegará o momento em que o céu se calará por meia hora. Um silêncio que precede a tempestade. Um intervalo que anuncia o fim da tolerância. Nesse tempo, as taças da ira serão derramadas. E aquele que se assentou no trono de forma ilegítima será finalmente lançado onde sempre pertenceu, no lago de fogo. Sua rebelião não terá herança. Seu orgulho não terá continuação. Seu império será consumido pela glória de quem nunca deixou de reinar. E todos os que o seguiram, todos os que partilharam de seu espírito, de sua altivez, de sua independência, terão o mesmo fim. Porque o inferno não foi criado para os homens, foi criado para ele. Mas os que escolherem seu caminho colherão seu destino. Não por falta de aviso, não por ausência de misericórdia, mas por decisão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. A escolha está feita. O trono está estabelecido. O abismo está preparado. Mas ainda há um povo, um remanescente. Homens e mulheres que, mesmo tentados, permanecem firmes, que mesmo em meio à escuridão, não apagam a chama. Eles não buscam tronos, buscam o altar. Eles não querem fama, querem fidelidade. Eles não têm medo do juízo, têm sede da presença. São esses os que derrotam a serpente, não com força própria, mas com o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. São esses que reconhecem: o trono pertence somente a um, e eles não se sentarão nele. Eles se prostrarão diante dele. Porque, ao contrário do anjo caído, eles não desejam glória. Desejam redenção, e sua maior alegria não está em governar, mas em servir. Não em serem exaltados, mas em ver o Rei glorificado. Esses são os verdadeiros herdeiros. Porque os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam cairão. Assim como aquele que tentou tomar o trono antes da fundação do mundo. Ele caiu, e todos os seus ecos cairão com ele. E quando o último selo for rompido, e o Cordeiro finalmente se levantar, não haverá mais espaço para dúvidas. Os céus não estarão mais em expectativa, estarão em marcha, porque o justo juiz virá, não mais montado em um jumentinho como servo sofredor, mas em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo, e em sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não virá debater, ele virá declarar, e sua voz, que antes convidava ao arrependimento, agora sentenciará os reinos, os povos e os tronos. Tudo será abalado. O que não for eterno, cairá. O que não estiver firmado na rocha, se dissolverá como poeira diante de sua glória. Porque o trono nunca esteve vago, nunca foi ameaçado, nunca tremeu. Quem caiu foi o impostor. Aquele que desejou sentar-se onde só o Cordeiro pode permanecer. Ele que iludiu anjos, que tentou perverter profetas, que tentou sabotar o plano divino. Ele cairá diante do trono como cinza sem peso. Sua boca será calada, sua obra encerrada, sua sentença cumprida. E os que andaram com ele, os que se inspiraram em sua rebelião, os que desprezaram o temor, o quebrantamento e o arrependimento, esses não terão onde se esconder. O inferno que muitos zombam será mais real do que qualquer dor terrena já conhecida. Não será metáfora, nem exagero teológico. Será a consequência exata de uma escolha deliberada. Será a prisão eterna dos que preferiram seu próprio trono ao senhorio de Cristo. E então, o trono se manifestará em plenitude. Não como conceito, mas como governo, como glória, como juízo, como restauração de todas as coisas.
O Rei dos séculos tomará seu lugar visível diante de todas as nações. E não haverá dúvida, nem resistência. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E você? Em qual lado estará? Na multidão que caiu com o rebelde? Ou entre os remanescentes que se prostraram em reverência ao Rei? Porque não é o que você diz com os lábios que revela sua lealdade. É o que você entroniza no coração. É ali, nesse altar invisível, que Deus observa. Muitos já se sentaram no trono do próprio ego, julgando a palavra, relativizando os mandamentos, reformulando o evangelho para caber em seus gostos. Esses não estão apenas enganados, estão em rebelião. A mesma rebelião que começou antes do Éden, no silêncio de um pensamento elevado demais. Mas o Cordeiro não veio apenas para apontar pecados, ele veio para carregar o trono da cruz. Aquele que poderia ter lançado fogo, escolheu derramar sangue. Aquele que poderia ter ordenado exércitos, escolheu o silêncio da entrega. E ali, pregado entre o céu e a terra, ele derrotou a rebelião. Não com força, mas com sacrifício. Não com gritos, mas com perdão. O trono verdadeiro foi revelado ali, não como símbolo de poder, mas como expressão máxima de amor. E hoje, esse trono ainda está acessível. Não por merecimento, mas por graça. Não por obras, mas por fé. O mesmo Cristo que julgará os vivos e os mortos, agora intercede. Agora chama. Agora espera. Mas não espere que essa porta fique aberta para sempre. O dia do fechamento se aproxima. O céu está se alinhando. As trombetas serão sopradas. E os que estiverem com vestes lavadas no sangue do Cordeiro serão recolhidos. Os demais verão o trono de justiça sem mediação, sem advogado, sem segunda chance. Porque o tempo da misericórdia é agora. A chance de abdicar do próprio trono e se prostrar diante do único digno está diante de você. Você pode continuar tentando governar sua vida, ou pode reconhecer: o trono nunca foi seu. Ele pertence ao Santo de Israel, ao Leão da tribo de Judá, ao Alfa e Ômega, ao que era, que é e que há de vir. Ele não divide seu trono com ninguém. Ou você se entrega, ou será lançado fora. A escolha é sua. E não pense que sua religião vai te salvar, ou seus rituais, ou sua moralidade exemplar. Lúcifer estava no céu, conhecia Deus, ministrava diante do trono, mas mesmo assim caiu. Porque não é o ambiente que define sua eternidade, é a disposição do seu coração. É o que você adora em secreto. É a quem você obedece quando ninguém está olhando. É o que ocupa o centro da sua mente, do seu tempo, da sua fé. Quem está no seu trono agora? Essa é a pergunta que vai definir tudo. No fim, só haverá dois destinos: o trono ou o abismo. A eternidade com o Rei ou a eternidade longe dele. Não haverá meio termo. Não haverá negociação. O dia da reconciliação é hoje, porque em breve o trono será visível. O Cordeiro voltará, e o anjo caído será jogado onde sempre pertenceu. E nesse momento, tudo será revelado. E agora, se essa mensagem falou com sua alma, comente abaixo com fé: o trono pertence ao Cordeiro. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Curta, se inscreva no canal e ative o sino para que a verdade continue sendo revelada a mais pessoas. O tempo está curto, a colheita está madura e o Rei está voltando.